Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma web, hoje sobre BNCC e Educação Integral. E antes de iniciarmos e passarmos para a professora Simone, eu gostaria que vocês conhecessem o nosso novo coordenador de ensino médio, o Marcelo. Muitos conhecem e ele vai falar um pouquinho conosco, ok? Olá, pessoal. Bom dia. É um prazer poder estar falando com todos vocês. Bom, para os que não me conhecem, sou o professor Marcelo Jerônimo, eu sou professor da Rede Estadual de Goiás e assumi há cerca de 2 semanas a coordenação geral do ensino médio. E para mim está sendo uma grande satisfação, primeiro, ter a oportunidade, Cláudio, de conhecer uma equipe aqui no Ministério tão engajada, muito envolvida. A equipe realmente está fazendo um trabalho, um esforço muito grande para que a gente possa avançar com as políticas e, enfim, conhecer também toda essa movimentação que vocês, coordenadores de ensino médio, coordenadores da BNCC, articuladores, redatores, enfim, todo esse grande time que está fazendo um movimento no Brasil que é único. Nós todos estamos fazendo história e a minha vinda para cá e o meu intuito é poder fazer com que essa história ela possa ter como marca qualidade para o ensino dos nossos estudantes. Eu sei que nós temos alguns entraves ainda para nós avançarmos, temos alguns pontos da nossa política que precisam ser revistos, ser requalificados. Essas 2 semanas me serviram para tomar ciência de todo esse contexto e podermos estar contribuindo para que a gente possa avançar da melhor maneira possível, assim como vocês avançaram muito nesses últimos meses aí. Desejo a todos vocês muito sucesso, espero que tenham muito empenho nesse trabalho e podem contar conosco aqui no Ministério para que a gente possa auxiliá-los no que for possível a avançar na educação brasileira. Agradeço a cada um de vocês, volto a palavra para a Cláudia para que ela possa conduzir esse trabalho de formação continuado junto com cada um de vocês. Obrigada, Marcelo. Você vai ficar com a gente? Não, eu até peço desculpa a cada um de vocês. Eu tenho uma reunião nesse momento. Eu vim para cá para que pudesse, pelo menos, ter esse primeiro momento com vocês. Eu espero que a gente possa nos organizarmos para que, dentro em breve, nós possamos nos conhecermos pessoalmente, que a gente possa estar num momento para que a gente possa estar trocando nos formando, nos qualificando, e a gente possa ter essa troca de experiência de forma presencial. É claro que é muito válido esse momento, mesmo que virtual, mas esse é um dos nossos objetivos aqui. Espero estar trabalhando nesse sentido e conseguir fazer isso o quanto antes. Tá bom? Um abraço a cada um de vocês e bom trabalho. Obrigada, Marcelo. Muito bem-vindo. Obrigado. Bom, pessoal, dando continuidade, nós vamos encaminhar agora para a professora Simone. Ela vai se apresentar. Ela já está conosco. Simone, é com você a palavra, vai falar para nós sobre educação integral. Seja muito bem-vinda e deixe que você se apresente. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos vocês pela presença. Eu sou Simone André, vou me apresentar um pouquinho mais daqui a pouquinho para vocês. Quero agradecer muito o convite de estar com vocês. Para mim é uma honra estar junto com vocês, ajudando a fortalecer esse trabalho de revisão curricular para o ensino médio. Eu sempre fico pensando no papel dos curriculistas, no papel das equipes de currículo, no papel das equipes de ensino médio nesse momento do nosso país, da educação do nosso país, como vocês são de verdade importantes e protagonistas de um processo muito valioso que tem a chance, tem a oportunidade de mudar os rumos do ensino médio no nosso país. Então, é uma grande honra poder contribuir um pouquinho com vocês. Espero que realmente seja proveitoso esse nosso trabalho hoje para vocês, porque para mim, com certeza, já está sendo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou começar aqui a apresentação. Vamos ver, Cláudia, se eu consigo fazer o mesmo percurso que nós fizemos agora há pouco, tecnológico. Me contem se está tudo bem. Vamos ver se entra a tela cheia para vocês agora. Entrou, muito provavelmente entrou. Então vamos lá, vamos conversar sobre esse tema que é tão central para os profissionais que fazem
a redação dos currículos de ensino médio, que é o tema da educação integral. Eu sei que vocês já receberam inputs nesse sentido, vocês já tiveram outras pessoas do nosso time aqui conversando com vocês sobre esse tema, e é um tema importante de ser revisitado nesse momento, sim, por alguns motivos que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então vamos lá, nós vamos conversar sobre o que hoje? Por que a gente está aqui junto hoje? Nós vamos conversar hoje sobre os princípios da educação integral. Como é que você traz alguns princípios de educação integral para o currículo de ensino médio? Traz de uma forma a fazer com que essa visão de educação integral é uma visão de educação, é uma concepção de educação, vamos tentar fazer com que ela possa integrar os estudantes e os educadores com os currículos das escolas. A educação integral tem essa potência de integrar quem está na sala de aula, quem está fazendo a educação acontecer ao vivo e a cores, com os currículos que vocês estão construindo. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Vamos lá, como é que a gente vai fazer? E como é que eu posso ajudar vocês nisso, né? Então, eu contei para vocês meu nome, vou contar um pouquinho a minha trajetória. Eu sou consultora independente, sou especialista em educação, tenho uma trajetória em educação de 25 anos, talvez um pouquinho mais que isso, e toda essa trajetória ela foi construída em torno do tema de educação integral, muito focado nas juventudes e muito focado no desenvolvimento integral, com esse componente forte do desenvolvimento integral, que é o desenvolvimento socioemocional. Tá? Então eu vou poder trazer um pouco dessa pegada aqui para vocês, e em nome do Movimento Pela Base. Eu sou membro do Movimento Pela Base, sou membro do GT de Desenvolvimento Integral do Movimento Pela Base, e vocês vão poder me encontrar não só aqui hoje com vocês, nesse período da nossa webconferência, mas também nesses 2 endereços virtuais que eu já disponibilizo para vocês, e me disponibilizo a dialogar com vocês sobre o que vocês sentirem necessidade sobre esse tema que nós vamos tratar aqui hoje, tá? Bora para frente. Como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com educação integral, claro, mas eu vou também trazer 2 enfoques importantes da educação integral. Importantes para o quê? Para que vocês possam tangibilizá-los no currículo que vocês estão desenhando, que são as competências socioemocionais e os projetos de vida. São 2 temas centrais em educação integral, e é o momento da gente dar um passinho a mais para isso, sempre trazendo as dicas para vocês. O tema educação integral, nós vamos trabalhar a partir também de um documento muito bacana, que eu acho que muitos de vocês já tiveram acesso, mas quem não teve acesso, fica ligado e pede esse documento. Nós podemos disponibilizar o link. Eu não tive aqui a manha de trazer o link para vocês, mas a gente pode disponibilizar, que é o Caminhos para a Educação Integral, um documento recém-produzido pelo Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Integral do Movimento Pela Base. Vamos nos basear também num conjunto de documentos que não estão explícitos aqui nesse slide, mas é a BNCC comentada, que está sendo trabalhada pelo Instituto Reúna, e também outros materiais de acompanhamento, de monitoramento de currículo que o Reúna está desenvolvendo, e muito especialmente a proposta de estrutura para o documento curricular da etapa de ensino médio, que foi proposta aqui, essa proposta que foi proposta pela Frente de Currículo e Novo Ensino Médio do CONSED, que é um documento que está ajudando todos nós a nos orientarmos sobre a estrutura de um documento curricular para o ensino médio. Então vamos trazer aqui algumas dicas em torno disso, combinado? Vamos falar um pouco mais do grupo de trabalho e do Caminhos, que desenvolveu o Caminhos para a Educação Integral. Por que esse documento é importante para vocês? Tá? Por que a gente insiste que vocês atentem a ele? Primeiro, porque ele fez uma construção colaborativa sobre o que são os princípios e as orientações para implementar a educação integral no nível das políticas públicas, das escolas, dos professores e dos estudantes. É a primeira vez que isso é feito de uma maneira
colaborativa, ou seja, que envolve consenso. E para quem está trabalhando com educação integral, com currículo, com política pública, essa questão de construir consensos é muito central, né? Então, vocês que estão já numa trajetória há algum tempo trabalhando com currículo, trabalhando com essa questão da educação integral, sabem que existe uma polissemia em torno disso, né? Muitos conceitos, muitas visões em torno disso. E nós, no Movimento pela Base, nos dispusemos a superar as nossas diferenças para construir consensos. Esses consensos, a primeira camada de consensos que nós construímos sobre educação integral, está concretizada, está traduzida nesse documento. Então, foram mais de 70 colaboradores, né, numa experiência de criação, de cocriação de consensos, envolvendo especialistas, educadores, gestores da sociedade civil, de instituições de ensino, né, de escolas, de secretarias de educação e chegando aí perto também da comunidade acadêmica. Então, é um documento muito valioso, não só pelo que contém, pelo produto, mas pelo processo que ele desenvolveu. Esse documento ele traz um conjunto de princípios para se implementar educação integral, um conjunto de orientações para essa implementação que pode ser usada, né, ele está focado em 4 públicos que são as equipes das secretarias, os formadores, os gestores escolares e os professores, e também traz uma coisa que é muito bacana, que é um glossário. Esse glossário ele reúne os principais conceitos envolvidos nessa conversa sobre educação integral, né, que vão desde o que é educação integral até o que é o estudante, o que a gente está chamando de educador, o que nós estamos chamando de formação de educadores, né, todas essas linguagens estão nomeadas nesse glossário, que é um ganho muito grande também. A gente sabe aqui a língua que a gente está falando, é uma língua que se tornou mais comum para todos nós e nós queríamos muito que vocês tivessem acesso a esse material e nos ajudassem a aprimorá-lo com a experiência de vocês, tá bom? Vamos lá, mais um passinho aqui na nossa conversa. Quais são os cuidados que nós vamos tomar nessa nossa conversa? Os cuidados são muito importantes, né? E é o primeiro princípio para implementação de uma política de educação integral, como o currículo, por exemplo, né? O currículo é uma política de inovação curricular para a implementação da educação integral no Estado, no município. Essas políticas elas têm que ser contextualizadas e integradas, né? Então, qual é o cuidado que nós estamos aqui cuidando para que na hora que vocês construam o currículo, né, elaborem, redigam o currículo, esses conceitos que nós vamos trabalhar hoje, educação integral, socioemocionais, projeto de vida, estejam bem conceituados, bem materializados, de modo a ajudar que no momento em que a gente recontextualiza, né, no momento em que a gente leva para o âmbito da formação, no âmbito dos materiais didáticos, da sala de aula, da avaliação, da infraestrutura, de todas as outras políticas que decorrem de uma política de currículo, formação, avaliação, currículo, né? Todas as políticas que decorrem dela, que essa visão de educação e visão de estudante, elas estejam o mais preservadas possíveis, que elas não comecem a se degradar ao longo das recontextualizações, que a gente não perca o essencial, né? O que é, então, o essencial em relação à educação integral? O que a gente não pode perder a hora que a gente vai fazer um currículo? É um pouco essa conversa que a gente vai ter hoje, tá bom? Vamos para frente aqui, mais um passinho, entrando aqui no nosso tema, o que é, afinal, educação integral, se ele ainda é um conceito tão polissêmico, se ele ainda é um conceito tão diverso, se cada vez que a gente fala, depende de com quem a gente fala, a gente está falando de uma coisa diferente. Alguns falando do tempo integral, outros falando da integração no currículo, outros estão falando da integração no território, outros estão falando, enfim, né, uma diversidade de pontos de vista sobre educação integral que não ajudam, né, que atrapalham a gente a concretizar no currículo, a construir o que está colocado aí no nosso slide,
a base conceitual do currículo e a concepção que essa rede que vocês representam trazem sobre educação integral. Então, vocês têm que construir o ponto de vista de vocês, da sua rede, sobre o que é educação integral, considerando o conhecimento acumulado sobre isso, os marcos legais que existem sobre isso, aonde esse tema já está sendo trazido com força. E um dos lugares, um dos marcos legais mais importantes que trouxeram a educação integral como fundamentação pedagógica, ou seja, no coração dele, é a BNCC. A BNCC traz a educação integral não como mais um conceito, mas como a concepção de educação, a visão de educação que norteia esse orientador curricular que nos dá referências, para a elaboração de currículos subnacionais. Então, a educação integral é um tema bem importante. Ele é importante não só porque ele está na base. O fato dele estar na base, gente, é uma coisa que eu não achei que eu fosse viver na minha vida profissional. Então, fico muito feliz de ver esse tema tangibilizado nesse referencial curricular maior que a gente tem. Mas a educação integral é maior que isso ainda, Ela é uma tendência para repensar a educação. Todos nós sabemos que a educação precisa ser repensada, não só no nosso país, no mundo também, mas em especial no nosso país, no nosso estado, nos nossos municípios, nas nossas escolas, na relação professor-aluno. Isso tudo precisa ser repensado, a educação. E tem um componente dessa educação, que é a dimensão socioemocional, que ela está sendo pensada não só no Brasil, no mundo todo. Então, vocês veem aí nessa representação aqui do Google Trends, Eu botei lá no Google Trends competências socioemocionais como termo de pesquisa e nos últimos 5 anos. Como é que é? Então, vocês veem que a curva, ela é exponencial, ela cresce. A curva de quê, gente? De interesse de pesquisa nesse tema, ou seja, de popularidade desse tema no mundo. Atingiu o pico, que é 100, tá? Então, 100 é o pico, ou seja, está todo mundo interessado em saber o que é essa dimensão socioemocional, o que são essas competências, como é que ela pode ajudar a repensar a educação. E essa dimensão está no cerne do conceito de educação integral. Educação integral não se restringe a isso, não se restringe à dimensão socioemocional, mas é uma dimensão importante que está sendo olhada no mundo todo. Por quê? Por que pensar e repensar a educação? Por quê? Vamos olhar juntos essas 3 imagens. Vamos só recuperar um pouquinho essas 3 imagens. O que elas dizem sobre o lugar do educador, o lugar dos estudantes e do currículo nessas diferentes salas de aula. São 3 salas de aula. Que visão de educação, que visão de criança, adolescente e jovem elas veiculam? Normalmente, quando eu trabalho essas 3 imagens com educadores, eles chamam a atenção pelo menos para 4 pontos. Tá? Um primeiro ponto que é explícito, é a posição do professor. A posição do professor na primeira imagem, que é uma imagem da década de 50, ela é central, O professor está na posição central, vocês já conhecem esse papo. Na segunda imagem, o professor quase que se mistura ali com os estudantes, Você só diferencia pela faixa etária. Você vê que tem mais de um professor na sala de aula. Na terceira imagem, você fica procurando, afinal, cadê o professor? Parece que tem uma professora ali no meio, mas ela não está numa situação já tão protagonista. Então, a posição do professor, ela transita de uma posição central para uma posição de mediação. Ela não é horizontal, mas ela é de mediação. A posição dos estudantes também, os estudantes numa posição passiva, quadradinha, sentadinhos, 50 centímetros quadrados, um atrás do outro, olhando a nuca, passam a ocupar um lugar em que eles estão trabalhando juntos. E eles estão trabalhando de uma forma que você não sabe bem qual é o tema de trabalho, Não sabemos, o quadro não traz ali qual que é o tema de trabalho, e que eles estão dialogando muito entre si
eles estão dialogando, eles estão construindo algo. Na terceira imagem, você vê que eles estão também com dispositivos tecnológicos e estão ali numa construção entre eles, que também é uma posição diferente, é uma posição ativa, é uma posição protagonista, é uma posição colaborativa. Não dá nem para saber se não é um tanto personalizada, talvez seja uma posição personalizada. O terceiro elemento que os educadores trazem é o quadro negro, né? O quadro negro ocupa metade da imagem, na primeira imagem. Na segunda imagem ele está lá no fundo, mas ele ainda existe. Na terceira imagem ele já é ali um elemento quase que da decoração, ele é só um suporte, ele não é central. Tudo isso fala, e esse é o quarto elemento, de que currículo está sendo praticado em cada uma das salas de aula. Ele é nítido, ele é explícito, né? É explícito que nas salas de aula mais à direita aqui da nossa posição, as salas de aula mais contemporâneas, elas buscam ou tendem a buscar um tipo de currículo em que as atividades são desafiantes, em que os estudantes estão em posição ativa, em que os professores são mediadores, em que esses estudantes têm a palavra circulada entre eles e que cada um deles tem o que contribuir efetivamente sobre o tema que está sendo trazido. Então, são visões de currículo muito diferentes que estão em jogo em cada uma dessas imagens. Depois vocês me contam o que mais vocês viram que eu não mencionei aqui, né? Então, elas veiculam uma visão de currículo, uma visão de educador e uma visão de estudante diferentes. E a Base Nacional Curricular Comum e os currículos que vocês estão construindo estão caminhando em direção a essas duas outras salas de aula que estão aqui representadas, não mais a primeira sala de aula. Essa transição não é trivial e o conceito de educação integral nos ajuda a construir exatamente essa transição, né? Uma transição da educação do século XX para a educação do século XXI, sem perder os elementos importantes que existem em todas essas visões. Nós não estamos falando aqui de demonizar a visão de educação do século XX, nós estamos falando aqui de trazer o que ela tem de importante para compor com uma nova visão de educação. Mais um passinho. No caso dos currículos que têm fundamentação pedagógica em educação integral, nós poderíamos pensar num currículo com educação integral, que é aquele currículo que fala assim, tem aqui um dos itens que fala assim, as modalidades de educação integral que existem na nossa rede são A, B, C, D, F, G, H, normalmente referida ao tempo integral. Ou o currículo de educação integral, currículo que consegue conceituar, localizar a educação integral como o coração do currículo, como a fundamentação pedagógica desse currículo. Então, são os currículos de educação integral. São esses currículos que nós estamos buscando construir, currículos de educação integral, não apenas com elementos de educação integral. Como é que a gente faz isso? É trivial? Não, não é trivial, mas não é impossível. Já está muito no nosso alcance, nós já estamos conseguindo mapear bem com vocês como é que seriam esses currículos. E hoje nós vamos trazer aqui mais um tijolinho nessa construção, tá bom? Vamos lá, mais um passo. O documento Caminhos para a Educação Integral, no seu glossário maravilha, glossário que todo mundo quer saber, Afinal, o que vocês estão chamando de educação integral? Ele traz aqui uma concepção de educação integral, uma visão, ele tenta uma visão de consenso sobre educação integral. Vamos ler juntos aqui? Leiam vocês enquanto eu bebo um pouquinho de água. Vamos lá. Vejam aqui, essa concepção de educação, ela prevê a promoção do desenvolvimento de crianças e jovens em múltiplas dimensões, intelectual, física, emocional, social, cultural, Então é uma educação integral.
né, que pensa integralmente esse estudante. Mas ele pensa com um objetivo: responder às demandas do mundo contemporâneo e, ao mesmo tempo, às especificidades desse aluno, desse estudante do século XXI. E ela traz aqui que estudante é esse, né? Que formação é essa que estamos buscando para formar que estudante? Olha que a definição traz para a gente: sujeitos críticos, autônomos e responsáveis consigo mesmos e com o mundo. Esses dois últimos itens da visão de estudante que está contida na visão de educação integral aqui, que o Caminhos estruturou, a autonomia e a responsabilidade, são duas palavras-chave para a educação integral. Vamos ficar muito atentos a elas, né? A essas duas palavras. E vamos buscar onde é que está a origem dessas palavras. Vamos lá. Vamos olhar nos nossos marcos legais. Os nossos marcos legais, como a LDB, eles trazem, né, a LDB traz educação integral? Traz sim, no artigo 2º, né, quando ela preconiza que a educação é dever da família e do Estado, e ela tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, para exercer cidadania e qualificação para o trabalho. O que é esse pleno desenvolvimento do educando? Vamos ver em outros marcos legais? Olha a Constituição Federal, também, artigo 205. Direito de todos, dever do Estado da família, incentivada e promovida com a colaboração da sociedade civil, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania, sua qualificação para o trabalho. Pessoa, cidadania, trabalho. E o desenvolvimento pleno, né? Então, esse termo desenvolvimento pleno, ele está intimamente ligado ao que a educação integral traz como desenvolvimento integral. E o que é que ele contém? Né? Ele contém, vamos tentar aqui uma conceituação baseada no Amartya Sen, que é vamos dizer assim, o idealizador do paradigma do desenvolvimento humano, né, nas Nações Unidas. Esse desenvolvimento pleno, ele é uma condição, quando você se desenvolve plenamente, é uma condição para que os estudantes escolham caminhos com autonomia, né, os caminhos na vida com autonomia, visando concretizar os seus projetos de futuro de forma responsável. Né? Então, essa concepção de desenvolvimento plano já é um trabalho de construção a partir do que nós estamos falando aqui. Tá? Isso aqui não está nos marcos legais, já é uma construção. De modo que nós possamos trazer da educação integral a sua capacidade de ressignificar o propósito de educar, né? Repensar a educação, ressignificar para que educar. É isso que precisa ser revisto num currículo. Qual é o propósito de educar? É o mesmo propósito da educação do século XX? Não é mais? Então, qual é esse propósito? Aonde a gente avança? Avança a partir do desenvolvimento pleno ou integral, né? Que é o cerne da educação integral. Avança na direção de construir com os estudantes autonomia e responsabilidade nas suas escolhas na vida. E fazemos isso por meio de dois outros conceitos-chave, que são o autoconhecimento e o projeto de vida. As escolhas que nós fazemos na vida em relação às escolhas existenciais, as escolhas grandes que a gente faz na vida em relação a quem somos, o que queremos do ponto de vista da nossa cidadania, o que queremos do ponto de vista do mundo que estamos vivendo, o que queremos do ponto de vista da sociedade que vamos construir e das nossas escolhas profissionais. Essas escolhas, elas dependem muito do quanto nós sabemos quem somos, do quanto nós conseguimos usar o conhecimento para construir quem somos, para construir os nossos projetos de vida, para resolver problemas na vida. Vamos dar mais um passinho, porque aqui a minha intenção com vocês é que vocês entendam a educação integral em toda a sua plenitude de impacto na formação dos estudantes. Bora mais um passinho. Tem diferentes visões de educação integral, como nós falamos no início.
mas essas diferentes visões têm algumas coisas em comum. Elas têm em comum a equidade. Todas as visões de educação integral que nós mapeamos, né, pelo menos no nosso país aqui, né, as principais, elas partem de uma visão de que os estudantes têm potenciais, têm o direito de fazer escolhas, têm o direito a ter oportunidades para qualificar suas escolhas, oportunidades educativas consistentes, que reconheçam a sua diversidade e considerem a sua singularidade. É o para todos e para cada um. Né? É um conceito de equidade, está na raiz da educação integral. Todas elas reconhecem também que a educação integral é uma proposta para integrar o currículo, para promover a integração do currículo, para superar os currículos fragmentados, empilhadinhos em disciplinas, né? E construir currículos que permitam uma trajetória dos estudantes mais integrada. Né? Como? Quais elementos? As 10 competências gerais da BNCC são um elemento de integração curricular, na medida em que elas apresentam ali uma visão de quem é que nós queremos formar, né? E que deve ser desdobrada em todas as outras dimensões. As áreas de conhecimento promovem integração curricular, na medida em que as disciplinas deixam de ser um valor ou um fim em si mesmo e passam a se relacionar para construir um tipo de pensamento. O pensamento humanístico, o pensamento matemático, o pensamento das linguagens, linguístico, né? O pensamento científico, né? Eles estão em função da construção de uma competência maior, não só dos conhecimentos que elas compõem, mas esses conhecimentos aplicados para desenvolver competências. O projeto de vida é um super integrador curricular. Nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho, por isso que eu não vou aprofundar agora. Os componentes inovadores ou os itinerários formativos, no caso do ensino médio, precisam ser trabalhados na dimensão da integração curricular, assim como o clima escolar. O clima escolar integra ou desintegra. O professor trabalha na sala de aula com uma pegada, o clima escolar está em outra pegada, a gestão escolar está em outra ainda. Não. A educação integral propõe integração curricular. Ela propõe também esse conceito, o uso de metodologias ativas. Para quê? Para botar o estudante numa posição ativa, para botar o professor numa posição de mediação. Essas metodologias, elas são participativas, elas são estruturadas na forma de projetos, ou seja, é aprender fazendo. Elas são personalizadas, ou seja, ela permite trajetórias personalizadas, né? Individuais e colaborativas ali. Elas são avaliativas, elas permitem que os estudantes entendam onde eles estão, o que eles estão aprendendo, o que eles ainda não estão aprendendo. Os estudantes fazem uma gestão ativa da sua aprendizagem. E elas também reconhecem a integração com o território, o papel da família, da comunidade, dos outros equipamentos, além dos equipamentos de educação, as políticas integradas, intersetoriais, o contexto onde esses estudantes vivem, de onde eles partem para chegar na escola. Todos esses 4 temas compõem a visão de educação integral. Então, eles não são conflituosos, opostos, eles compõem uma visão, eles convergem em torno da formação desse estudante. Então, eles têm que ser olhados também de forma integral. Então, qual que é a nossa proposta? Que olhemos a educação integral desses 4 aspectos, que são os aspectos que todas essas visões têm em comum. Beleza? Sobre educação integral, vocês acham que nós demos um passo aqui que ajudou vocês a entender um pouco mais a abrangência e a relevância desse tema no currículo? Vocês pensam dessa forma? Ajudou? Pensem um pouquinho, tragam suas dúvidas e ajudem a gente a ficar mais perto de vocês nesse tema, porque eu vou passar para o próximo, como vocês viram. Vamos explorar aqui o que são competências socioemocionais. Por que eu trouxe esse tema? Eu vi numa coletânea de dúvidas que já foi feita com vocês sobre o que sobre educação integral vocês precisam aprofundar mais. Muitos de vocês trouxeram essa questão das competências socioemocionais. Como é um tema pelo qual eu transitei bastante, eu não me eximi de trazê-lo para vocês, ainda que nós não tenhamos clareza e consenso sobre este conceito. E é normal que nós não tenhamos, porque um currículo, ele olha
não só para aquilo que a gente já sabe, mas para aquilo que a gente ainda precisa incorporar para poder olhar para uma educação do futuro, não só a educação do presente, né? E a proposta de estrutura para o documento curricular da etapa de ensino médio, vocês estão vendo ali no cantinho, né, do slide, da lâmina, ela pede, na sua base conceitual e nas concepções da rede, que vocês definam um pouco mais o que estão chamando de competências socioemocionais. E se essa definição está alinhada com a visão de educação integral. Porque, não sei se vocês sabem, existem concepções de competências socioemocionais que não são alinhadas à visão de educação integral. São o que eu costumo chamar de competências mais ortopédicas, que buscam mais a adaptação do estudante, a sua adaptação, a sua obediência, a sua disciplina, do que as competências que realmente contribuem para uma visão de educação integral. Mas o que são essas dimensões que contribuem com a visão de educação integral? Vamos ver, né? Só que antes de ver, tem um ponto importante aqui para trazer para vocês. Um dos equívocos, quando a gente trabalha sobre competências socioemocionais, é opor o socioemocional ao cognitivo. Essa oposição, ela não existe. O que foi feito num período foi uma separação didática para nós entendermos que o cognitivo não estava incorporando a socioemocional. O cognitivo, durante muito tempo, né, e ainda é assim na educação, ele acabou sendo reduzido ao conteúdo. Então, o que é o cognitivo? É o conteúdo das disciplinas. O que é o cognitivo? É a inteligência, como se não tivesse nada a ver com o socioemocional, né? Aquilo ficou reduzido, ficou restrito, ficou limitado ao conteudismo. Só que cognitivo não é isso, né, gente? Cognitivo é a forma como nós aprendemos. E a cognição, a forma como nós aprendemos, inclui a dimensão socioemocional. Isso é que é a chamada que está acontecendo na BNCC. A cognição inclui o socioemocional como uma dimensão indissociável da forma de aprender e da forma como nós nos desenvolvemos intelectualmente, corporalmente, emocionalmente, socialmente, culturalmente. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de algo que é só emoção, só social, só corpo, só cultural, só intelectual. Nós estamos falando de algo que está indissociavelmente ligado, conectado a essas dimensões da aprendizagem que a educação integral se propõe a desenvolver de forma mais integral e mais integrada, ou seja, mais plena e mais articulada. Vamos lá. O que nós estamos chamando aqui de competências socioemocionais, ou quais são as dimensões socioemocionais que são importantes do ponto de vista da educação integral? Tudo que se relaciona ao conhecimento de si, ao relacionamento consigo mesmo, o autoconhecimento, a capacidade de lidar com emoções, a resiliência, tudo isso tem a ver com socioemocional, é uma dimensão socioemocional, é uma das dimensões. Assim como o relacionamento com outros, a capacidade de colaborar. Então, a primeira é assim, quem sou eu, que propósito eu tenho na minha vida? A segunda é como eu colaboro, como eu me relaciono com os meus pares, com adultos, com times, com coletivos, com a sociedade. A terceira, então, eu, o outro. A terceira é como é que eu estabeleço meus objetivos na vida e como é que eu me estruturo para alcançá-los, para me projetar no futuro, para ir em direção ao que eu quero e enfrentando os obstáculos que isso exige, né? Que a vida exige para alcançar os nossos sonhos. Então tem aí a resiliência, tem aí a persistência, tem aí a determinação, tem aí a capacidade de se organizar, de fazer uma autogestão, né, dos seus compromissos, de ser uma pessoa confiável para mim e para os outros. Tem uma quarta dimensão aqui, que é a minha capacidade de tomar decisões responsáveis. É a autonomia e a responsabilidade, é fazer escolhas. E uma quinta dimensão super importante, que é a capacidade de abraçar novas ideias, novos ambientes, desafios, lidar com diferenças, lidar com incertezas, lidar com o que é ambíguo, né?
todas essas 5 dimensões e outras, né? Eu fiz um recorte para trazer para vocês, para a gente tangibilizar um pouquinho. Mas, no mínimo, essas 5 dimensões são dimensões socioemocionais que compõem competências importantes para o século XXI. Por exemplo, se você pega a criatividade, é uma competência super importante para o século XXI, está entre as 10 competências gerais e está entre da BNCC e está entre como recorrente em muitos currículos no mundo, né? Criatividade, ela tem essa última dimensão de abraçar novas ideias, super tem. Ela tem também uma dimensão de autoconhecimento, ela tem. De cocriação, sim, porque hoje ninguém cria sozinho, porque os problemas são grandes demais para a gente criar sozinho. Não existe o gênio criativo. Existem as pessoas capazes de criar junto com outras, né? Ela tem a capacidade de estabelecer um objetivo de criação, de persistir, de não desistir, de encontrar novos caminhos, de encontrar caminhos inusitados. Ela super tem, ela é um conjunto de decisões, a criatividade, que é tomada reunindo essas competências e outras competências também. Então, as competências hoje elas são híbridas, elas não são cognitivas, socioemocionais, elas trazem elementos híbridos de todas elas. Mas é importante para nós, curriculistas, educadores, olharmos essa dimensão socioemocional com lupa, porque durante muito tempo ela ficou soterrada por uma visão do cognitivo que se limitou ao conteudismo. É por isso que nós estamos trazendo ela de volta, tá? E educação integral só se faz quando essa dimensão ressurge nos currículos. Então, quando vocês forem definir o que vocês estão trazendo de competências socioemocionais, olhem para esse quadrinho que vai ajudar vocês. O que é que as evidências dizem sobre essas competências? Por que elas estão sendo tão pesquisadas no mundo, como eu falei para vocês lá no comecinho da nossa conversa? Essas competências, galera, elas estão sendo estudadas a fundo, né, por muitos pesquisadores de uma forma muito robusta, muito intensiva. E as descobertas são muito bacanas para quem pensa educação e para quem pensa educação integral. Eu trouxe aqui uma contribuição da OECD, ou CDE, né? A organização responsável pelo PISA, que é um das organizações, dos think tanks que pensam muito sobre educação hoje, influenciam muito a educação hoje, quer nós concordemos ou não com ela. Ela traz o seguinte, que as competências socioemocionais, né, os últimos estudos que eles fizeram, esse é do relatório de 2018, tem outros em 2019, os de 2019 já estão abordando pensamento crítico, resolução de problemas e criatividade, tá? Que são competências híbridas que trazem o socioemocional. Esse de 2018, ele traz o seguinte, que as competências socioemocionais são decisivas para as pessoas enfrentarem os desafios da sociedade complexa em que nós vivemos, dos seus projetos de vida e para contribuir com a coletividade, né? Então, muitos estudos que mostram que os estudantes que tiveram intencionalmente uma educação voltada ao seu desenvolvimento integral, né, socioemocional e cognitivo, eles alcançam na vida mais possibilidade de navegar no século XXI, de ter as suas realizações pessoais, né, os seus projetos de vida concretizados, a sua capacidade de amar, de trabalhar, de exercer cidadania, de contribuir com a coletividade, mais consistentes do que estudantes que não tiveram esse tipo de educação. Esse é um alerta muito grande para nós educadores. Nenhum currículo hoje pode se eximir de olhar para essa dimensão da educação integral. Mais um passinho. Tem 4 características importantes das competências socioemocionais. Elas são maleáveis, elas são flexíveis e passíveis de serem ensinadas ao longo da vida. Tem gente que fala assim, competência socioemocional é que nem andar de bicicleta, se aprende na infância e não esquece mais. Não, elas são maleáveis, flexíveis e passíveis de serem aprendidas, né? Ensinadas e aprendidas ao longo da vida. É algo que você tem que cultivar. Tem um lado muito bacana nisso, que é assim, muita gente pensava que estava restrito às janelas de oportunidade, né? Assim, ou você desenvolve na primeira infância ou você não desenvolve mais. Nada disso.
essa dimensão do autoconhecimento, da colaboração com o outro, essa dimensão de estabelecer metas, objetivos na vida e ir atrás dos seus objetivos, de se projetar no futuro, de tomar decisões, né? Decisões mais consistentes com quem você é e o que você quer para o mundo, de ser aberto ao novo, à diferença, ao desafio, à criação. Essas competências, elas são construídas em todas as etapas da vida. Em especial na primeira infância e na adolescência? Sim, em especial. Aí nós temos aí condições muito propícias, primeira infância e adolescência. Mas elas são desenvolvidas também na terceira idade, elas são desenvolvidas também na velhice. E vocês devem conhecer inúmeros casos que mostram isso. Isso que significa que elas são maleáveis, que elas são flexíveis, que elas são passíveis de serem ensinadas. Elas também não determinam um perfil ideal de estudante. Então, o estudante ideal é aquele que é assim, assim, assado. Não é para isso que ela existe. Não é para definir a personalidade do seu estudante. São competências que precisam ser desenvolvidas para além das personalidades, para além dos estilos individuais. Senão não seriam competências, seriam só traços de personalidade. Essas competências, elas comunicam a visão de criança e jovem de um currículo. Quando você fala criativo, colaborativo, resolvedor de problema, quando você fala capaz de se relacionar, ser empático, capaz de criar, capaz de construir o novo, tudo isso é uma visão de criança e jovem. E todos os outros conhecimentos e competências, eles estão a serviço dessa visão de criança e jovem. E essas competências, elas pedem um novo lugar para o educador, porque desenvolver essas competências não é a mesma coisa do que transmitir um conhecimento, como nós vínhamos falando desde o comecinho. Essas 4 características são importantes para a gente entender o papel das competências socioemocionais na educação, tá bom? Tem outras características? Tem, pessoal. Eu só recortei aquelas que me pareceram mais interessantes para a nossa conversa de hoje, tá bom? Então, se vocês tiverem outras dúvidas sobre as socioemocionais, mas o que? Será que as socioemocionais, elas não fazem assim uma visão, sei lá o que vocês tiverem, tragam que a gente conversa com vocês sobre isso, tá? Bora lá. Os currículos que incluem o socioemocional com impacto na aprendizagem, porque você lembra que socioemocional e cognitivo caminham juntos? Então significa que se você desenvolve o socioemocional, a sua aprendizagem, o seu impacto na aprendizagem é ainda maior. É isso que os pesquisadores mostram. Na medida em que as escolas se propõem a desenvolver as dimensões socioemocionais dos estudantes, a sua aprendizagem é ainda melhor. Então não é oposição. Ou eu olho para o socioemocional ou eu olho para o conteúdo. Não, as duas coisas caminham juntas. Esses currículos que dão certo do ponto de vista de incluir o socioemocional, eles têm 4 características fortes, comuns a eles. São currículos que propõem uma sequência, uma articulação, uma trilha, uma trajetória integrada, né? Componentes intencionalmente articulados para desenvolver um conjunto de competências cognitivas e socioemocionais. Mas tem ali, o currículo consegue fazer uma sequência para fazer isso. Nessas sequências, né, de oportunidades educativas intencionalmente construídas, arquitetadas, no caso de vocês falam muito da arquitetura. A arquitetura tem que promover, a arquitetura do currículo tem que promover essa integração intencional, articulada. Os estudantes estão colocados em posição ativa, ou seja, os professores usam metodologias ativas. De novo aqui, as metodologias ativas. Esses currículos têm tempo, espaço e duração, tem organização curricular adequada. Então não é uma aula aqui, outra colar, uma aula que vem de fora, traz um professor para dar uma palestra, uma aula que vem lá de um professor... Não, quando os professores daquela escola, todos eles entendem o que são essas dimensões socioemocionais e como desenvolvê-las de uma forma que o currículo permita, que não seja aquele empilhadinho de aulas de 50 minutos, quando isso acontece,
Nós dizemos que tem uma organização curricular adequada. Não adianta trazer gente de fora para trabalhar o socioemocional. A gestão tem que desenvolver um trabalho no mesmo sentido, os professores têm que desenvolver no mesmo sentido. É na aula de matemática, de física, de geografia, de linguagens, de arte, de educação física, de ciências humanas, de ciências da natureza. Todo mundo com a mesma pegada. Qual pegada? Usando metodologias ativas, com uma organização curricular adequada e, muito especialmente, tendo clareza das competências que se propõe a desenvolver. As 10 competências gerais da base dão um passo importante para explicitar quais são essas competências. Elas podem ser ainda mais explícitas do que estão nas 10 competências gerais da base. Se vocês quiserem dar mais esse passo, é bacana, mas ali você já tem um conjunto de competências explícitas para desenvolver. Vamos ver? O Instituto Ayrton Senna, na época que eu ainda trabalhava lá, agora eu não estou mais no Instituto, eles desenvolveram, nós desenvolvemos na época, uma espécie de raio-x das 10 competências gerais, mas mais focadas nas 5 últimas. E fomos lá fazendo o raio-x para enxergar que dimensões socioemocionais estavam colocadas. Olha ali, a empatia, o respeito, a iniciativa social, ou seja, a capacidade de sociabilizar, de tomar frente de uma conversa, de uma argumentação, de um posicionamento, a assertividade, a tolerância ao estresse, que é muito importante, a tolerância ao erro, a frustração é muito importante para o estudante, é muito importante para o professor também, a autoconfiança, que é super importante, a curiosidade, a criatividade, o interesse artístico, a determinação e a responsabilidade. Então, tem aqui um conjunto de dimensões ou de competências socioemocionais, aqui já são competências, colocados dentro dessas competências gerais. A gente devia ter feito para todas, só fizemos para as 5 últimas. Tá? Mas já dá para ter uma visão que as 10 competências gerais da base trazem essas competências que a gente precisa desenvolver e que todo mundo precisa saber quais são. Todo mundo quem? O professor, o gestor e o estudante. O estudante também precisa saber que tem ali no currículo que o conjunto das atividades que nós estamos propondo, ou dos componentes curriculares, eles estão intencionalmente voltados ao desenvolvimento da curiosidade, da criatividade, da responsabilidade, da determinação, da empatia, do respeito. Sim, para que eles possam fazer conosco a gestão dessa aprendizagem. Sim, os estudantes precisam saber tanto quanto os professores, tanto quanto os gestores. Como é que eles vão se unir em torno do mesmo objetivo curricular se eles não souberem? Beleza? Como é que nós fomos aqui de competências socioemocionais? Será que melhorou a compreensão de vocês e a capacidade de vocês de tangibilizar isso num currículo? Será? Ajudem a gente escrevendo dúvidas sobre isso para a gente poder entender para onde está indo a compreensão de vocês e a capacidade de concretização disso no currículo. Vamos para o projeto de vida? Vamos lá, vamos pensar juntos. Como é que é esse projeto de vida? Eu vi também nas dúvidas que vocês levantaram sobre educação integral, que algumas dúvidas, várias delas, estavam relacionadas a, afinal, o que é projeto de vida? Que conceito é esse? Parece tão evidente, né? Mas, assim como educação integral socioemocionais, projeto de vida é um conceito de ponta na BNCC. É um conceito que aponta para o futuro. E nós ainda não temos consenso sobre ele. Nós temos que construir. Assim como construímos consenso sobre educação integral, temos que construir sobre socioemocional, temos que construir sobre o projeto de vida. E a proposta de estrutura para o documento curricular da etapa de ensino médio pede que vocês conceituem essa concepção. Pede que vocês tragam o ponto de vista da rede que vocês representam sobre ele. Parece difícil, mas é gostoso, é bacana. O difícil também é bom de se apreciar. Vamos lá. Nós temos 3 tendências de currículo para os jovens do século XXI. Essas tendências, tem mais que 3? Gente, tem um monte de mais que 3. Mas essas tendências parece que estão em todas elas, as propostas de currículo Brasil e Mundo, tá?
Todos eles trazem competências para o século XXI, assim como o nosso traz, a BNCC traz as 10 competências gerais da base, né? Que combinam conhecimentos e competências híbridas, que não são só socioemocionais, só cognitivos, que já combinam, né? Que é a comunicação, os mais comuns, tá? Os mais recorrentes são comunicação, colaboração, criatividade, resolução de problemas e pensamento crítico. Você não encontra um currículo hoje no mundo que não traga essas 5 competências, tá? São as recorrentes. E sobre as quais tem muita evidência de impacto na aprendizagem e começam já a ser avaliadas, começam já a ser medidas. Você vê lá o PISA está medindo resolução colaborativa de problemas, de uma forma híbrida. Não é resolução de problemas ou colaboração? Resolução colaborativa de problemas. Criatividade e pensamento crítico. Criatividade e pensamento crítico são competências irmãs? São irmãs. São híbridas. Oxe, é isso. Hoje o século XXI pega elementos e compõe esses elementos. Não é mais estanque, né? Então, tem aqui as competências para o século XXI. Esses currículos também trazem uma dimensão de personalização e colaboração. Eles pedem trajetórias personalizadas e colaborativas, considerando os interesses juvenis e as aprendizagens deles. Tá? Os itinerários formativos que vocês estão começando a desenhar, ou a estruturar, ou a arquitetar, têm essa característica de puxar pela personalização. Mas a personalização também acontece em outras situações, não só escolhendo uma trajetória curricular. Ela acontece toda vez, por exemplo, que o professor reconhece as singularidades de cada um dos seus alunos e usa isso para ensinar. Toda vez que ele se abre a ouvir os seus alunos, toda vez que ele se abre a se deixar influenciar por eles, a entender o contexto deles, a conhecê-los, ele consegue personalizar o ensino, né? Então, não é uma coisa assim lá, do século XXI, é lá para a gente, não sei, cabe aqui, cabe. Tem medidas simples para desenvolver tanto as competências do século XXI quanto a personalização, né? Uma medida simples é usar as metodologias ativas. E as metodologias ativas propõem coisas que estão na mão dos professores, cabem na mão dos professores. A gente sabe disso, que os professores, os nossos professores, são capazes de aprender a trabalhar por projetos, a trabalhar com aprendizagem colaborativa, a trabalhar com problemas, com problematização. Eles conseguem. Claro que precisam de uma formação bacana, mas trabalhando metodologicamente dessa forma, eles conseguem não só desenvolver competências do século XXI, mas personalizar mais o trabalho com os estudantes. Ou seja, eles passam a ocupar um lugar de mediador. São as 3, é o tripézinho, tá? São 3 tendências de currículos para jovens no século XXI. Beleza? O projeto de vida entra onde nessas 3 tendências? Vamos ver? Conceituar projeto de vida. Eu usei aqui 2 referências. Uma é do americano chamado William Damon, que se vocês tiverem uma próxima webconferência sobre projeto de vida, provavelmente o facilitador dessa conferência trará essa referência, o William Damon. E uma referência que eu gosto muito, né, e que vocês provavelmente conhecem, do professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que é um dos educadores brasileiros mais brilhantes, né, que eu tive a chance de conhecer em vida. Foi o meu mentor, foi o meu formador, foi o cara que me ensinou a trabalhar com a educação de verdade. E com base nessas 2 referências, eu proponho aqui uma forma de conceituar, tá? Projeto de vida é um conjunto de objetivos de futuro. É um conjunto de objetivos de futuro voltados a 3 dimensões: a realização pessoal, cidadã e profissional. Lembram da LDB? Lembram lá da Constituição Federal? Projeto de vida envolve não só escolha profissional, mas as nossas escolhas cidadãs e pessoais.
Esse conjunto de objetivos de futuro, ele organiza e motiva a vida presente. Ele é uma bússola para que você se organize, você estudante, se organize e se motive a fazer a sua trajetória escolar e a sua trajetória de vida. Porque ela permite que esse jovem, esse estudante, tome decisões fundamentadas em quem eles são, na sua identidade, que eles formulem objetivos de curto prazo para chegar nesse conjunto de objetivos de futuro e que ele se engaje nas atividades necessárias para a concretização desse projeto de vida e persista no seu alcance. Isso é muito importante, persistir, reinventar, não deu certo, reinventa, não deu certo, sacode a poeira e dá a volta por cima, mesmo nas situações mais adversas. Ai, parece uma coisa tão idealizada. Não é. Construir o seu projeto de vida é um dos grandes desafios existenciais que qualquer um de nós tem na vida. É um desafio existencial. Saber quem eu sou e o que eu quero para a minha vida é o nosso desafio existencial. E a escola precisa se somar aos estudantes nessa definição. Por isso que esse conceito, esse componente, projeto de vida, entrou com tanta força nos currículos de ensino médio. Porque nós estamos buscando formar um gerador interno e externo para esses estudantes poderem transitar na vida de acordo com seus sonhos, com seus projetos de futuro, que eles sejam capazes de sonhar, de construir esse sonho, e que isso seja baseado em quem eles são, e seja baseado nas trajetórias escolares que eles estão fazendo, né? Então, é um integrador curricular poderosíssimo, porque integra a escola aos objetivos de vida dos estudantes. Tem coisa melhor para gerar sentido na educação do que quando a escola se conecta aos objetivos de vida dos estudantes? Puxa, Simone, mas é difícil de fazer. Gente, vamos começar, já existem experiências nesse sentido. Vamos lá, vamos dar mais um passo para vocês aqui, ó. Nós temos, IPV está sendo pedido aqui como estratégia para integração curricular naquele nosso famoso documento que é a proposta de estrutura de elaboração dos currículos, né? Nós temos 3 componentes curriculares que integram os currículos: os itinerários, as áreas de conhecimento e o projeto de vida. O projeto de vida é o que está mais no coraçãozinho do currículo, porque é isso, conecta o currículo com o estudante. Ele é, ao mesmo tempo, um componente curricular, vamos falar, uma aula com tempo, espaço, duração. Precisa ter tempo, espaço, duração, senão não desenvolve competências, né? E, ao mesmo tempo, ele é transversal às áreas de conhecimento. Tem uma dúvida lá de vocês que fala assim: como que é ser componente e transversal? Como é isso? Vamos tentar responder essa dúvida. E daqui a pouco a gente já acaba, tá, pessoal? Primeiro, vamos entender aqui o PV, Projeto de Vida, como componente curricular. Qual é o objetivo desse componente curricular? Tipicamente, nos currículos mais avançados que eu conheci. Ele é um espaço para construir a sua própria identidade, para definir as suas estratégias para concretizar seus sonhos. O componente curricular Projeto de Vida, ele possibilita de forma intencional e sistemática que esses aprendizados essenciais aconteçam, criando oportunidades para cada estudante refletir e se posicionar nos contextos em que atua e se relaciona, na escola, na família e na comunidade. Ele também abre espaço para identificação, problematização e diálogo acerca da inserção no mundo do trabalho, tendo em vista o contexto do século XXI, seus desafios e suas oportunidades. Tá? Se ficou muito teórico, depois vocês me contam. Em que esferas ele acontece como componente curricular? Ele acontece como pessoa, cidadão e profissional. Tá vendo lá? A gente já tinha falado disso, né? Então, como pessoa, qual é o seu valor, as suas forças como pessoas estudantes? Como você se apoia nas suas forças e não nas suas fragilidades para atingir seus objetivos? Quais são as suas experiências de convívio e aprendizagem na escola?
como é que elas vêm acontecendo, como que está a sua trajetória escolar, que disciplinas são difíceis para você, por quê, como é seu relacionamento com os colegas, o que você está vivenciando sobre isso. É um espaço para conversar, para dialogar sobre essas coisas, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, quais são os passos para alcançar, como é que você está lidando com o erro, com a frustração, com os obstáculos. É um espaço para conversar disso. Ah, então é uma terapia? Não é, galera. Não é terapia, não é conversa de psicólogo, é conversa de educador que quer conhecer o seu estudante, que quer conhecer o seu universo, que quer conhecer a sua trajetória na escola, que quer se colocar como par do estudante para dar significado a essa trajetória. É a dimensão mais bonita do educador, que não é só o educador especialista, é o educador que sabe desenvolver pessoas a partir da sua especialidade. Mas nesse momento ele está exercitando a sua função mais nobre, desenvolver pessoas. É também um espaço para desenvolver o cidadão, para entender quais são seus direitos, seus deveres, as suas diferenças, a sua diversidade, como é que vocês se relacionam com ela. Não é ficar lendo direito e dever, né? É vivenciar na prática. O projeto de vida, ele é experimentado na prática, tá, galera? Ele não é cartaz na parede, leitura de texto, não é isso não. Isso é uma educação mais acadêmica. Nós estamos aqui numa educação mais na massa, mão na massa. Como cidadão, identificar e resolver colaborativamente problemas que afetam a sua escola e a sua comunidade. Quais são os problemas que afetam a sua escola, a sua comunidade, a sua vida? Que problemas são esses? Como vocês gostariam de resolvê-lo? Como é que a gente pode fazer? Vamos fazer um projeto para resolver? Né? Vamos construir um projeto? Né? Refletir como vivenciam o compromisso com o outro e sobre o bem comum. A partir da mão na massa, vocês têm espaços, né, para refletir sobre muita coisa. E o educador está junto, mas o educador não está preparado. Tudo bem, ele vai se preparar exercitando e com oportunidades de formação, que é um outro campo de implementação das políticas de educação integral, tá? A formação. Vamos abordar também nessas webconferências, com certeza isso com vocês. E também na esfera profissional, vivenciar situações concretas voltadas aos seus interesses e inserção no trabalho, construir redes de relacionamento, tem um projeto lindo de construção de redes de relacionamento, refletir sobre o trabalho no século XXI, fortalecer seus sonhos, suas aspirações, suas competências, seus conhecimentos. Ah, eu posso trabalhar no primeiro ano do ensino médio o desenvolvimento pessoal, no segundo o cidadão, no terceiro o profissional? Pode. Posso trabalhar transversal, um pouquinho do pessoal, cidadão e profissional? Pode também. Tá? Então aqui você organiza. Uma pergunta que vocês fizeram tem progressão no PV? É um componente com progressão? Sim, tem progressão. Como é que você vai pensar o seu desenvolvimento profissional se você não sabe quem é? Não? Tem progressão. Então, o pessoal é o primeiro passo, tá? E se você for pensar o PV transversal às áreas de conhecimento e aos itinerários formativos, como é que acontece isso? Acontece na medida em que você conecta estudantes e professores, ou seja, estimular que todos os professores experimentem ser tutores de projetos de vida. Todos os professores? Sim, todos merecem passar por essa experiência. Desse modo, eles poderão escutar seus estudantes como educadores para além de suas especialidades e compreender como esses estudantes aprendem, quais são seus contextos existenciais, quais são suas trajetórias escolares. Você conecta também os estudantes aos saberes, à medida em que você estimula o professor na hora da aula de matemática, na aula de geografia, na aula de língua portuguesa, na aula de ciências humanas e da natureza, né? Na hora em que os professores estão dando aula da sua especialidade, você estimula que ambos, você não, o currículo, né? Estimula que ambos identifiquem continuamente competências e conhecimentos desenvolvidos pelas áreas de conhecimento e pelos itinerários formativos que dialoguem com seus projetos de vida. Faz a conexão. Não deixa lá o projeto de vida isolado. Faz a conexão, né? E na hora que você conecta os estudantes com as suas escolhas,
né? Conectar as escolhas e tomadas de decisão dos estudantes em relação aos seus projetos de futuro com a trajetória escolar, tá? São esses 3 elementos de conexão quando o PV é tratado de forma transversal. Gente, eu falei tanto que eu não sei, não faço a menor ideia como é que vocês estão aí do outro lado, e isso é muito incômodo numa webconferência. Já tinham me falado disso, e agora então eu vou puxar de novo para vocês, para poder ver vocês um pouquinho, se vocês continuam aqui conosco. All participants are now unmuted. Beleza. Como é que são as dúvidas, pessoal? Como é que a gente trabalha com isso, Cláudia? Porque a gente já avançou bastante no tempo, né? Não, podemos conversar ainda. Podemos conversar ainda. Tem algumas questões aqui, mas não diretas. Quero agradecer, Simone André, muito boa a sua palestra. E realmente é incômodo a gente ficar falando e não ver as pessoas do outro lado, né? Tem um monte de gente aí, depois a gente vai abrir as câmeras, mas é que fica melhor para que todos te vejam quando você estiver respondendo, tá? Bom, mas antes de colocar, porque o pessoal está meio tímido aqui, né, com relação a questões, eu gostaria de te perguntar algo, porque lendo sobre educação integral, em algum momento eu vi o conceito de competências não cognitivas e eu fiquei confusa. E você falou bem sobre isso, eu gostaria que você fizesse esse destaque para a gente. Tem muitas pessoas aqui agradecendo, elogiando, estão pedindo material, eu já avisei que nós vamos encaminhar, não é? Você se disponibilizou a isso e nós agradecemos. O pessoal do Piauí aqui, a equipe toda, Amazonas, o pessoal está muito agradecendo demais. Então eu passo a palavra para você, eu vou fechar os vídeos por enquanto e depois você vai ver todo mundo que está te vendo, mas é porque fica melhor quando você aparece mais. Então é com você. Questões específicas não tem aqui. Então eu deixo com vocês. Com você. Beleza. Olha só, eu esqueci de trazer uma coisa importante. Eu estou vendo que tem uma galerinha que está saindo já da nossa reunião e tem um ponto importante que você vai me ajudar, que você falou, né, Cláudia? Que é a avaliação desse encontro nosso, tá, gente? Nós estamos buscando aqui uma forma de avaliar esse encontro. Estou esperando entrar a tela cheia que eu vou mostrar o link para vocês e Cláudia também vai nos ajudar a fazer uma avaliação desse encontro. Tá aqui, 2 minutinhos, não demora, tá? É importante para nós, porque é a única forma da gente melhorar a contribuição que a gente dá para vocês e a gente quer muito contribuir com vocês. Então não deixem de responder, tá? Vamos compartilhar com toda a galera aí também que já saiu, se vocês puderem ajudar seus pares nisso, avaliem, tá? E você falou, Cláudia, em relação às competências não cognitivas. Era o jeito antigo de falar das socioemocionais, né? Que o trabalho jogava nessa oposição cognitivo não cognitivo. O que os pesquisadores, normalmente são os economistas que falam não cognitivo, o que eles estão querendo dizer com isso, os economistas? Eles estão querendo dizer assim, cognitivo é o conteúdo, não cognitivo é essa outra dimensão que passa pela persistência, pela colaboração, pela criação, né, a criatividade, pelo pensamento crítico. Não? Então, isso não é conteúdo, então são as competências não cognitivas. É uma forma antiga de falar, antiga e talvez de quem não seja tão próximo à área de educação, né? Porque quem é da área de educação sabe que o cognitivo envolve o socioemocional expande o cognitivo para um horizonte melhor, empurra uma fronteira de como aprender lá para frente, trazendo essas competências, que são competências que fazem com que a gente traga essas conexões maiores com quem nós somos, com o nosso projeto de vida,
com a colaboração com o outro, com a cocriação, com a resolução de problemas, tá? Então, eu espero que a gente não use esse termo nos nossos currículos, porque esse termo não nos ajuda. Olha, nós temos muitos elogios. Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, por favor, fechar. Nós temos muitos elogios, mas não temos aqui questionamentos. Então, é com você. Se você quiser dizer alguma coisa a mais, eu estou abrindo para você ver o tanto de gente que está te acompanhando. E são vários, o Brasil inteiro está aí. Muitos elogios, muitos elogios. Então é bom que você vê todo mundo, né? É uma delícia, assim, ver todo o Brasil em torno desse tema que é maravilhoso, né? Que é construir currículos mais significativos para os nossos estudantes. Assim, para mim isso me emociona, eu acho isso lindo ver vocês aí, cada um de vocês, dos times de vocês nas suas secretarias fazendo esse trabalho, que é o trabalho mais de ponta na educação do nosso país. É maravilhoso, assim, eu agradeço vocês, agradeço a atenção de vocês, a audiência nessa webconferência. Vou agradecer muito se vocês me mandarem dúvidas, né? Retomando, a hora que a gente pergunta é a hora que a gente diz para o outro que o outro existe no nosso pensamento. Então, façam esse exercício, tá? Tragam aqui a avaliação, tragam os temas que vocês querem discutir, como melhorar. Não tem problema, a gente tem que expor a nossa vulnerabilidade para poder trabalhar coisas que são difíceis, e nós não estamos falando de coisas fáceis, estamos falando da educação que vai vigorar no nosso país nos próximos 10 anos, pelo menos, galera. É uma coisa maravilhosa, vocês são grandes protagonistas, grandes líderes desse movimento todo. E eu agradeço do fundo do meu coração a oportunidade de estar ao lado de vocês nesse trabalho fantástico que vocês já estão desenvolvendo. Muito obrigada, Cláudia, muito obrigada a todos vocês, obrigada a Bruna, que deu um grande apoio para a gente poder fazer esse trabalho aqui hoje, e obrigada ao movimento pela Base Nacional Curricular Comum. Bom, nós agradecemos, foi muito ótima a sua palestra. Fica gravado, então quem não pôde participar pode assistir depois, pode colocar perguntas lá. Já me comprometo a colocar nos nossos vários grupos esse questionário e vou cobrar o pessoal para te responder. E agradeço a todos e todas que estão aí nos vendo, Brasil inteiro. Lúcia aí do DF, está aí sorrindo. E principalmente a você, Simone. Queremos poder contar com você outras vezes. Muito obrigada, gente. Tchau. Até a próxima.